Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, formulamos votos de muita paz para todos nós. Na doutrina da neurolinguística, narra-se que a nossa composição celular, e particularmente cerebral, é uma decorrência dos nossos hábitos mentais. Aquilo que fixamos através do pensamento torna-se-nos uma função que se repete por automatismo. Graças a este conceito, a metodologia apresenta-nos na área da pedagogia a técnica da repetição. Somos, então, aquilo que pensamos. Também assim estabelece a doutrina espírita, que os nossos hábitos começam primeiro no pensamento, desde quando alcançamos a área da razão. Saímos dos automatismos do instinto para a capacidade de discernimento e, através da educação, a elaboração de atos e hábitos que consideramos éticos, civilizados, dentro dos padrões sociais da cultura na qual nos movimentamos. Iremos, então, iniciar por uma proposta da neurolinguística a respeito de um jovem órfão que, em plena fase de adolescência, começou a interrogar-se: o que é a vida? Qual é a finalidade da vida? Qual a razão do sofrimento? Para onde nos voltamos? Defrontamos a dor, ceifando vidas, ou pelo menos interrompendo esperanças. E o jovem Kim resolveu por isso mesmo empreender uma grande viagem para tentar encontrar as respostas às suas interrogações. Certo dia caminhava entre diversas aldeias, quando percebeu um homem de avançada idade que conduzia sobre as costas uma cesta coberta que parecia pesar-lhe demasiadamente. O jovem acercou-se e perguntou-lhe o nome, ao que o estranho redarguiu: Sártebus. Poderia permitir-se que eu o acompanhasse? É-me indiferente. Que carrega o senhor nessa cesta? O homem olhou com surpresa e não lhe deu qualquer resposta. Eu sou Kim e ando procurando conhecer a razão dos sofrimentos humanos. Por que a vida é tão complexa e tão variadas são as suas manifestações? O idoso meneou a cabeça com mau humor e continuou a carregar o seu cesto. Tornaram-se amigos, porque a partir de então o jovem acompanhou incessantemente. Fazia parte da sua comitiva, sendo apenas eles dois. Repartiam o pão, acendiam a fogueira e repousavam à noite. O jovem notou, no entanto, que toda vez quando o homem tirava o cesto dos ombros com muita dificuldade, acariciava-o, abria-o, olhava, tinha uma expressão de amargura, tampava-o e dormia abraçado com ele. Certo dia disse-lhe o jovem: deixe-me carregar o cesto. Pediu. Não, é meu. Não o darei a ninguém. Mas eu sou forte, eu sou jovem. Você já é um homem de avançada idade. Quando você for velho, disse-lhe Sátero,
você irá carregar o seu próprio cesto. Este é meu, e eu não o darei a ninguém. O jovem concordou com aquela atitude hostil e aguardou. Passaram-se os meses. Cada vez mais alquebrado, o ancião prosseguia carregando o seu cesto, que ele destampava antes de dormir. Por fim, depois de um largo período, as forças negavam-se a sustentar o ancião com o seu fardo. E numa noite que ele percebeu ser o último momento da sua vida, chamou o jovem e disse-lhe: cada um de nós carrega o seu próprio fardo. O cesto é o lugar onde vamos acomodando tudo aquilo que tem valor para nós. E agora que eu me despeço do mundo, não lhe posso dar o meu cesto, porque a partir de agora você já estará carregando o seu também. É uma questão de tê-lo visível ou carregá-lo na imaginação. E morreu. O jovem Kim preparou uma sepultura e inumou o idoso. E quando veio o dia, agora livre da presença que o impedia de saber o conteúdo daquele cesto misterioso, o jovem abriu com uma expectativa, mas ao olhar para dentro não encontrou nada. Ele deu-se conta que naquele cesto estavam todas as questões sem valor, às quais o ancião valorizava demasiadamente. Então ele entendeu que a vida é aquilo que consideramos precioso ou inútil, sendo que a maioria das criaturas sobrecarrega-se de inutilidades que considera preciosas. Que é a vida? Biólogos, filósofos, sociólogos, teólogos, artistas tentam definir a vida, desde Claude Bernard até os modernos dicionaristas. O conceito de vida varia de uns para os outros. O Aurélio faz uma análise a respeito da vida, diferenciando entre a matéria inorgânica insensível e aquela que pulsa com vida, que vibra, apresentando o fenômeno biológico. A vida, no entanto, é um dom misterioso que varia de óptica para óptica emocional. Se perguntarmos a um filósofo, ele nos falará da escola a que vincula o seu próprio pensamento. Se interrogarmos a um artista, ele irá desvelá-la de acordo com a visão que tem do que nós chamamos realidade objetiva, ou visão abstrata dessa realidade. No entanto, podemos afirmar que a vida é o resultado de um protoplasma e um raio de sol. Através de alguns bilhões de anos, desde quando as cadeias de açúcares acumularam-se na intimidade das águas salgadas no fundo dos oceanos, resultado natural dos golpes das ondas nas rochas, até formar as primeiras colônias de infusórios e de polipeiros, a vida é o milagre de um protoplasma, graças ao heliotropismo. Assevera o Dr. Cressy Morrison, antigo diretor do Museu de História Natural de New York, que se toda a vida, conforme a conhecemos na Terra, desaparecesse, a vida animal, vegetal e humana
e ficassem apenas um protoplasma e um raio de sol, rapidamente a vida se reconstituiria, graças ao milagre da multiplicação celular. E em 15 bilhões de anos, teríamos a Terra novamente habitada como hoje se encontra, pelo milagre da vida. A vida, assevera o espírito Joana de Ângeles, é um grande artista, que ao elaborar, por exemplo, as folhas de todos os vegetais, nunca se repete. Na botânica, nunca se encontraram duas folhas absolutamente iguais. Mas a vida é um químico incomparável, porque logra transformar adubo em perfume e em sabor nas frutas. E a água converte em madeira. É essa vida na qual deambula o espírito na face da terra, já que a vida, na sua transcendentalidade, é nada mais do que o hausto de Deus, quando cria o princípio inteligente que somos nós, conforme a definição dos espíritos venerandos, a Allan Kardec, na questão número 23 do Livro dos Espíritos. Este processo migratório, de etapa em etapa, atravessando as diversas manifestações, no caso da terra, dos minerais, dos vegetais, onde começa a desenvolver um sistema nervoso embrionário, nos animais, onde surgem os pródromos do instinto, no ser humano, ao despertar da razão e ao surgimento da consciência, para viajar no rumo da intuição, na busca de uma conquista noética. A palavra noético vem do grego nous, espírito, que tem uma abrangência cósmica. Para nos adentrarmos na vida, os desafios e as soluções, a doutrina espírita estabeleceu que esse espírito é revestido de uma camada da mesma substância semi-materializada, que se encarrega de modelar na forma as suas necessidades, os desafios que se devem impor para que se desenvolva o Deus interno, a chama divina que é, carregando toda a fatalidade da sua destinação. Esse perispírito, sendo o modelador, é a forma de onde se deriva a forma em que hoje nos encontramos e pela qual já transitamos. Graças à faculdade de pensar do espírito, nós somos aquilo que anelamos. E, naturalmente, em cada etapa somos herdeiros da anterior, programando sempre aquelas que são sucessivas. Esta análise nos leva a uma visão psicológica do academicismo anterior, que estabelecia ser uma criatura humana no processo da evolução animal, um ser portador de características específicas, que o diferenciavam na escala zoológica dos seus irmãos no processo de aquisição de consciência. Para o academicismo materialista ou unicista da psicologia do passado, essa criatura humana é portadora de 4 características. A primeira delas é a personalidade.
A segunda, o conhecimento. A terceira, a identificação. A quarta, a consciência. A personalidade é o resultado dos anseios que atiramos no mundo exterior. E a palavra, como nos recordamos, vinda do grego persona, significa máscara, a aparência. Já que na Grécia clássica, os atores, para poderem mudar de personagem, usavam a persona, que tipificava indivíduos. Daí vieram personagem, personalidade e personificação, que caracteriza todos os indivíduos. A personalidade, portanto, é a nossa aparência. Aquilo que desejamos que os outros vejam. O que não significa que sejamos aquilo que projetamos. Há uma grande diferença entre o que vê em nós e o que nós somos em realidade. Quando alguém apresenta determinadas características de personagem, não significa necessariamente que seja uma pessoa portadora desses valores. A personalidade não é em absoluto negativa para a criatura humana. O psicólogo e teólogo americano Johnny Powell, em uma pequena obra, tem ocasião de asseverar: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Todos nós temos uma tendência atávica ao mito, à parábola, à fábula. É um arquétipo ancestral que se faz inerente ao ser que somos, no corpo em que estamos. A psicologia dos anos 60 resolveu, na área da educação, combater a mitologia, particularmente na linguagem dos contos de fadas, das histórias da carochinha, informando que elas, histórias e fábulas, deformavam a personalidade do educando. Mas a realidade é que a fábula e o mito são tão preponderantes que, ao terminarmos com as tradições arquetípicas do lobo mau e de Branca de Neve, dos três porquinhos e do lobo mau, e esses outros arquétipos, substituímos naturalmente pela força ciclópica dos novos mitos da cultura robótica e tecnológica. Rambo é o lobo mau para o mundo inteiro, a serviço de uma nação. Pokémon, que pretende salvar o universo, porque a violência já não se contenta em destruir a Terra e o sistema solar. É o universo. E também os astros dos desportos, da televisão, do cinema, da comunicação em geral, os criminosos seriais, que se transformam em verdadeiros mitos, aos quais a nossa persona vincula-se de acordo com as nossas tendências. Então nós temos necessidade de aparência. Essa aparência agrada os nossos sentidos. Mas, como consequência, responde pelos desastres da afetividade. Nós nos apaixonamos pelo que as pessoas projetam. E nos relacionamentos de parceiros, nós projetamos em mecanismos de transferência dos nossos conflitos e de nossas necessidades
para outrem aquilo que nós não temos e que gostaríamos que fosse. Encontramos alguém gentil, afável, simpático, bem vestido, bem penteado, com maneirismos e nos apaixonamos pela persona. Logo depois, à medida que nos vamos relacionando, a máscara vai cedendo lugar à realidade, ao ser. E nós, que cultivamos a fantasia, vamos perdendo o contato com aquela imagem à qual nos afeiçoáramos. Até o momento em que nós encontramos o indivíduo, que de maneira nenhuma corresponde à projeção da sua imagem. E logo dizemos, mudou. Não é aquela pessoa a quem eu conheci. É. Só que nós a conhecemos mascarada. Uma amiga minha reduziu esse conceito psicológico a um fato. Ela estava casada há 30 anos, no tempo que se usavam camas de casal. Ela já havia tido a felicidade de propor camas separadas para o bom êxito dos parceiros. Porque ninguém incomoda a ninguém. Cada um se movimenta como quer, sem ter que acordar o outro. E ela me disse, primeiro fator, estamos juntos, porém separados. Mantemos a nossa individualidade no sono. Então, se nos movimentamos, não acordamos o outro. E se ressonamos com educação, também não despertamos o outro. Minha amiga era uma pessoa extraordinária. Ela conseguia ressonar educadamente. E sempre eu tenho cuidado de deitar-me de costas para ele. Na mesa de cabeceira, eu tenho batom, perfume e um copo com água. Se por acaso ele me chama, meu bem, eu de imediato uso a água, o batom, o perfume, volto-me. Olá. E ele continua apaixonado. Nunca lhe permiti ver-me como sou no momento de acordar. Porque é o grande momento em que cai a máscara. Naquele tempo usava-se Bob. E ela dizia, jamais eu deixo que ele me veja com cabeça de astronauta. A verdade é que completaram 50 anos de casados. E eu perguntei-lhe, 20 anos após, esta revelação triunfal. E agora? Continuo com os meus propósitos. Você acha que nesta idade eu acharia o quê? Então eu tenho que preservar o que Deus me deixou. E perguntei, e ele como lhe aparece? Acabado. Porque os homens não têm tempo de cuidar-se. E eu sei de todos os seus estados emocionais pela barba. Como? Quando ele se barbeia e quando ele não se barbeia. Quando ele está deprimido, ele não se barbeia. Lava a cara rápido e não se penteia. Quando ele está encantado pela secretária, ele escanhola o rosto, penteia-se com glostora, sorri bastante. Eu sei que é a secretária nova. Eu vou visitá-la. Agradeço muito as gentilezas que ela tem para o meu marido. E na saída digo-lhe sorrindo, mas ele é meu, hein, bem? E ela já fica com medo, porque ela vê que sou uma mulher de decisão. Está marchando para os 60 anos de casada. Creio que eles vão completar um centenário de casados. Mas é a persona. A maioria dos amigos me dizem, quando nos casamos,
ou resolvemos ficar juntos, era uma pessoa gentil. Basta dizer que abria a porta do carro para eu entrar, colocava a cadeira quando eu me sentava à mesa, servia-me água. E agora, quando eu digo bem, ele redargui, que é. Eu disse, mas é natural. Ele já lhe conquistou. E dentro da psicologia da afetividade, nós temos uma tendência de criar desafios negativos para a vida. Segundo o Dr. Stein, somos rudes com as pessoas queridas e gentis com os desconhecidos. Porque aos desconhecidos desejamos conquistar. E aos queridos acreditamos que já conquistamos e os perdemos. É muito fácil conquistar novas pessoas. Difícil mantê-las. E por isso vivemos numa sofreguidão de novos amigos e futuros companheiros distantes. O desafio da amizade consiste na solução de preservá-la. É necessário preservar as amizades. Agora, sem a fantasia, dentro de um sentimento de realidade. Aquela imagem que nós tínhamos do indivíduo cedeu lugar agora ao afeto que mantemos por ele pelos seus valores e não por aqueles que lhe atribuíamos. É muito comum amarmos a pessoa naquilo que gostamos que ela tem. Projeção da nossa imagem para nos amar na pessoa aquilo que gostaríamos de possuir a fim de nos amarmos. E como não temos, exigimos que o afeto possua para amarmos o ego no outro indivíduo. Deveremos amar a cada criatura e a cada coisa pelo que é, pelo que apresenta, da forma como se expressa. Uma outra amiga sintetizou-me isto. Eu amo tanto meu marido até na estupidez dele. Porque ele é único. É a única pessoa que me diz coisas verdadeiras e que eu calo. Porque se alguém se atreve, eu então discuto. Mas como ele me conhece, então eu calo. E, lamentavelmente, como ele não é gentil, ele me diz com atrevimento o que somente de uma forma atrevida eu escutaria. A personalidade é o que nós projetamos, mas é uma necessidade da criatura humana. A segunda característica é a identificação. Todos nos identificamos com aquilo que vibra em nossa faixa emocional. Diríamos em uma linguagem de física ou de música, sintonia. Todos nós estamos numa vibração interna que nos leva a sintonizar com uma equivalente. É a proposta das ondas. A doutrina espírita estabelece a lei das afinidades. No nosso intervalo, as pessoas afins formarão pequenos grupos. É inevitável. E se alguém estiver num grupo não compatível com a sua identificação, roda e desloca-se para uma outra área de afirmação da sua personalidade. A identidade é algo preponderante em nossa vida, como identificação de propósitos, de ideias, de aspirações, de valores positivos e negativos. Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és, é o brocardo popular. Dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. É o oposto. Mas isso é uma necessidade do nosso processo antropossócio psicológico. A nossa evolução leva-nos a equivalentes, impondo-nos a necessidade de alcançar níveis
de afinidades superiores, como veremos. Estamos dentro de um comportamento, e se já penetramos na faixa ética, na da beleza, aspiramos por mais. Nós vemos isso nos artistas, especialmente aqueles que se não permitem corromper em nome da arte, não corrompendo, portanto, a arte em nome da qual eles colocam a existência. Essa lei de afinidade impressionou-me há mais de 40 anos, quando, no relacionamento com um jovem, ele me propôs acompanhar-me numa digressão pelo seu estado. Ele disse-me: eu tenho hábitos que gostaria de corrigir. Tenho certeza que se eu estivesse com uma pessoa disciplinada, eu me corrigiria. Você me permitiria acompanhá-lo quando viesse aqui ao nosso estado por uma semana? Porque eu me reeducaria. E eu não tinha nada a colocar como obstáculo. Quando eu programei a viagem ao seu estado, eu o avisei. E mandei-lhe o programa para que ele se pudesse ajustar. Dessa forma, chegando à capital, ele esteve comigo os 3 dias. E encetamos a viagem à primeira cidade do interior. Amigos receberam-nos e levaram-nos a um hotel. Quando estávamos preenchendo a ficha na entrada do hotel, ele me pediu: daria para você preencher a minha ficha enquanto eu vou aqui ao lado tomar um cafezinho? Pois não. Dei minha carteira de identidade para eu colocar os seus dados. Para dar uma ideia de tempo, eu preenchi a minha e comecei a dele. Ainda não havia terminado quando ele chegou, os olhos muito brilhantes, com uma alta descarga de adrenalina, algo pálido, e me disse: Divaldo, não termine. Acabo de encontrar um amigo e não vou ficar aqui no hotel. Eu então lhe perguntei: mas é um amigo de há muito tempo? Não. Eu encontrei agora. Mas encontrou ou reencontrou amigo? Bem, estou encontrando. Então não é amigo. É um conhecido. Ah, de fato. Como você sabe? Eu digo: não sei de nada. Você vai me dizer. Porque você me fez uma proposta. Eu aqueci. Você não vai sair assim me deixando sem entender. Agora eu lhe exijo explicações da sua atitude. Bem, você sabe, eu entrei no café. Eu tenho um radar. Dei uma olhada e já me identifiquei. Então, eu estou pensando em ficar com esse amigo. Eu digo: olha, você me pediu a oportunidade de uma convivência. Eu aqueci. Você agora declina da convivência. Eu estou de acordo. Mas permito-me dar-lhe um conselho. Tenha muito cuidado com o radar. Porque o radar pega qualquer emissão de onda. E nem sempre as ondas superiores. Tanto pega um asteroide como um avião ou uma pedra que voa no ar. Tenha muito cuidado. Fora eu, não iria hospedar-me com esse desconhecido a quem você chama amigo. Porque muitas vezes as pessoas têm conflitos que projetam no outro. E muitas vezes concordam com certas atitudes porque elas estão no trem. Aquilo que o indivíduo gostaria de exercer e tem inibições, tem limites e não se atreve. Então ele transfere para o outro, matando no outro aquilo que odeia em si. E muitas vezes os crimes sexuais são resultado dessa transferência. O parceiro mata no trem a personagem conflitiva que esmaga no seu ser consciente. Então você medite. Somente que eu lhe falei numa outra linguagem, mais compatível com o seu conflito.
Ele disse, muito obrigado, eu vou levar o seu conselho a sério. Eu digo, eu sei que você não vai levar a sério, porque você nem entendeu. Mas eu me desobriguei do meu compromisso de alertá-lo. Ele despediu-se efusivamente, foi-se e realizamos a tarefa. Eu fiquei nessa cidade 2 dias. No 3º dia, quando ia pegar um avião para ir a outro lugar, o grupo de amigos me disse, Divaldo, aquele jovem que eu acompanhava, você o conhece? Eu disse, de palestras. Ele foi assassinado. Eu disse, mas como? É no hotel de alta rotatividade. Teria sido assassinado por um parceiro remunerado. Então, eu trouxe o jornal para você ver. Ali estava o exemplo típico. Não havia sido um latrocínio, porque não lhe roubaram nada. Havia sido a morte do conflito em alguém que o indivíduo odiava em si mesmo. E isso acontece com muita facilidade no mundo. Alguns tornaram-se célebres, como o homicídio de Pasolini, o grande diretor de cinema italiano. Daí a identificação leva-nos à sintonia com aquilo que nos apetece. Não seja de estranhar esta frase que se tornou popular. Como pode? Este rapaz é filho de uma família distinta e, no entanto, as companhias. O corpo nasceu de um gens civilizado, mas o espírito que o habita vem de uma tribo para a qual ele agora vai usando os artifícios e os hábitos da tribo de onde veio. Não irei detalhar, mas está na psicologia. Quando, por exemplo, falamos das condutas dos hackers, de todos esses indivíduos extravagantes que chamam a atenção, como decorrência do seu conflito, punks, hippies, chocando a sociedade, dizem eles, ou diz a filosofia que adotam, criando embaraço nos outros, ou que, em nome da elegância, rompem os tecidos. Nenhuma crítica de minha parte. Estamos analisando psicologicamente a proposta de uma criatura humana. Rompem, utilizam-se de instrumentos do canibalismo para poderem castigar em um ato masoquista, que é sadista, a sua inibição sexual. Então, colocam pêssegues nas partes pudentas, no véu palatino, na língua. E desta maneira projetam a imagem, por causa da sua faixa espiritual, que ainda se encontra em um nível de consciência que iremos examinar. A identificação, portanto, é uma peculiaridade da criatura humana. A terceira característica é o conhecimento. Todo ser humano pensa. Pensando, tem conhecimento. Os animais têm-no pelo automatismo do instinto, sem discernir. Se dissermos ao animal amestrado a palavra, ele atende. Mas se mudarmos a modulação, ele não decodifica. Tenho visto, por exemplo, em famílias bilíngues, trilíngues, gatos e cães educados nos 3 idiomas, nos 2, atendendo perfeitamente. Mas se sou eu, já testei. Quem diz a palavra, ele não atende. Porque o cérebro não decodifica pela minha vibração. Mas aquela vibração que automatizou, e o automatismo é uma das técnicas da metodologia da aprendizagem. Ele atende naturalmente. E dizemos quanto é inteligente, entre aspas.
Daí, o conhecimento é uma característica do ser humano. E por isso todos devemos ampliar a nossa capacidade de conhecer. Quando alguém diz, eu não sei nada, tem o conhecimento da própria ignorância. Portanto, ele conhece. A quarta característica de uma criatura humana é a consciência. A meta, dizem os psicólogos transpessoais, da vida na Terra é a aquisição da consciência. A consciência, segundo Carl Gustav Jung, é esta característica que nos leva a permitir que o ego tome conhecimento dos nossos conteúdos psíquicos e os assimile. É a perfeita identificação entre o ego e o self. O que eu sou e o que eu aparento. Na hora em que eu dou-me conta das minhas peculiaridades e dos meus registros psíquicos, podendo discernir, eu adquiri o estágio de consciência. Durante muito tempo, a religião era a doutrina de ligação e a ciência era a doutrina do conhecimento. A proposta moderna da psicologia, graças à contribuição da filosofia, é a do conhecimento revelado. Unir ciência e religião. Sabermos por quê, a fim de aplicarmos em quê. Como eu sei que a vida tem uma meta, eu vou trabalhar os mecanismos que me levem a conseguir aquela meta. Daí a consciência é fundamental. Por muitos anos acreditou-se que a consciência era resultado do conhecimento. Foi Jung que estabeleceu que o conhecimento pode levar à consciência. Mas a consciência não é apenas o conhecimento psíquico. Está além do conhecimento psíquico. Diríamos que o momento de consciência é o momento do discernimento. Quando nós possuímos a capacidade de identificar o que podemos fazer quando devemos e o que devemos fazer quando podemos. Porque nem tudo que podemos, devemos fazer. E nem tudo que devemos, podemos fazer. Eu poderia gritar aqui indefinidamente, mas não devo. Porque tenho o discernimento de hábitos saudáveis. Eu deveria sair e ir-me, mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso com os senhores. A consciência dá-nos essa capacidade de avaliação entre direito e dever. A agressividade é o direito sem o dever de respeito ao outro. A violência é a loucura da autopermissão sem o discernimento dos valores do outro. Então, o estágio de consciência é o nível de discernimento intelecto-moral, utilizando-nos da expressão de Allan Kardec. Mas por que todas as criaturas humanas temos consciência? E somos tão diferentes? Pedro Auspensky, o psicólogo anglo-soviético, discípulo de Gurdjieff, um dos pioneiros do Enneagrama, da psicologia transpessoal, da música e dança-terapia, teve a ocasião de estabelecer numa conferência na Universidade de Londres em 1948 que nós transitamos em 4 níveis de consciência. O seu discípulo, o Dr. Robert de Ropp,
o maior neurologista do estudo cerebral, classificou em 5 níveis, porque ele subdivide um item de Auspensky. Os níveis de Auspensky são a consciência de sono, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência cósmica. A consciência de sono é aquela que ainda não tem discernimento. O indivíduo pode ser dotado de um grande conhecimento, mas não necessariamente de discernimento. O que demonstra que o conhecimento não é consciência. Os carrascos nazistas, os ditadores que asfixiam as multidões e ceifam-lhes as vidas, invariavelmente são portadores de um alto nível de conhecimento, sem nenhuma consciência. São capazes de crimes hediondos, como se fossem portadores de patologias psiquiátricas. E o são. Eu visitei um campo de concentração na Áustria, um na Polônia, 2 na Alemanha. E o que mais me surpreendeu no da Áustria foi uma parede onde eram atiradas crianças judias de variadas faixas etárias, porque os carrascos desejavam ouvir o ruído que o crânio humano produz quando é esfacelado numa pedra. Apenas para isto. No de Auschwitz, eu estive no lugar de pesquisas científicas. Separada uma sala por paredes que impediam que o som passasse de um para o outro lado, eram realizadas experiências com gêmeos univitelinos. Tirava-se a pele de um deles sem anestesia, na tentativa de examinar-se se o outro recebia alguma mensagem telepática, ou se fazia no músculo glúteo tatuagem para ver se o outro experimentava qualquer sensação de dor. Nem considerando, por exemplo, até onde veio as resistências do coração e do cérebro. Na hora da delivrance, atavam-se as pernas da mulher, impedindo o parto, para ver até onde o coração resistia à dor. Mas os indivíduos que saíam dali caminhavam 100 metros do portão de fora, aonde residiam às margens de um córrego, e eram gentis com os seus filhos. Beijavam-os, amavam-os. Comemoravam as datas festivas. Eram excelentes pais. E por isso os vizinhos não podiam imaginar que, ao se adentrarem no campo, tornavam-se feras, como as mulheres que ficaram célebres sob o epíteto as bestas de Belsen, as mulheres mais cruéis da história da humanidade. São indivíduos de consciência de sono. São egoístas, egocentristas, egotistas. Primeiro eu, depois eu, e ainda eu, e depois os meus. Nós os encontramos a miúdo. Pessoas que dizem, não, Mateus, primeiro eu, e os meus. E sorriem, idiotizados. Mas é um processo natural, que a psicologia unicista até hoje não sabe explicar. Só a psicologia espírita e hoje a transpessoal. Mas é um processo antropológico natural. Porque de imediato, ou a largo prazo, o indivíduo atinge o segundo patamar. A consciência desperta. Ele dá-se conta que é um animal gregário.
e que somente pode viver em grupo. A mim me chama a atenção, muitas vezes, as pessoas isolacionistas. Estamos aqui 410, 420 pessoas. O isolacionista, no nível de consciência de sono, evita e queixa-se. Ele sai do grupo que detesta e diz: vê, ninguém me dá importância a mim. Aí está. Ele não se acerca e a culpa é do grupo. Eu noto isto numa queixa espírita. Como a maioria de nós aqui é constituída de espiritistas, vale a colocação sem caráter depreciativo. Pessoas me dizem: você não falou comigo. E eu elucido: e por que você não falou comigo? Ah, mas... ia dizer que a obrigação era minha. E dizem. E eu digo: mas eu sou míope. Não vi você. Ah, mas você me olhou. Eu digo: mas sou míope. Não sou. Tenho uma vista de falcão, que até me faz mal. E não há muito, uma amiga de há 30 anos, eu fui passando e ela gritou: não fala mais com os pobres. Complexo de inferioridade. Sempre a pessoa tem: ah, é porque eu sou pobre. É complexo de inferioridade. Porque o rico não é apenas o aquinhoado com dinheiro. Há muito rico que rasteja na miséria. E há pobres de valores amoedados a quem pertence o reino dos céus. Daí, vamos ter esse conflito. Ai, quem sou eu? Não é humildade. É complexo de inferioridade. Tive um amigo que dizia: Divaldo, eu sou um rato. Porque ele se achava humilde. E eu era muito jovem, dizia: meu filho, se você é rato, é filho do Deus rato. Eu não, eu sou filho de Deus, sou uma pessoa fantástica, eu sou filho de Deus. E um dia eu percebi que ele era realmente um rato moral. Esse jogo era o conflito do inconsciente, para chamar a atenção e para mascarar a sua realidade. Então eu passei, e a minha amiga disse: então, não fala mais com os pobres. Porque ela se acredita pobre, de fita, porque é aposentada e ganha muito mais do que eu. Então eu me detive e disse: ah, me desculpe. Você está diferente. Agora está rico. Eu digo: só se for de idade. Mas não é o mesmo de antigamente. E eu digo: nem você. Eu digo: não. Em cada segundo morrem 30 milhões de hemácias. Em cada 15 minutos, 1/10 do nosso corpo é inteiramente jovem. E você de antigamente não existe mais. Só os neurônios sobreviventes. Porque em cada 7 anos, segundo os fisiologistas e biólogos, o corpo humano é inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais. Na nossa idade, aí eu me vinguei. Nós já tivemos 10 corpos. Então não somos o mesmo. Mas, Divaldo, você era tão gentil, falava conosco sorrindo. Eu disse: é porque hoje eu estou com um grave problema. Mas você podia dizer para mim: olá, como vai? Eu disse: mas eu não a vi. Viu? Você me olhou. Ela estava dentro do meu olho. Eu disse: eu olhei, mas não vi. Porque quando estamos com problema, nós olhamos sem enxergar. Estamos olhando-nos para dentro. Não é que você não é mais o mesmo. Como eu já não estava bem, eu disse: vou piorar um pouco. Porque ela quer brigar. E hoje eu estou com uma vontade de brigar. Era uma catástrofe psicológica. E um psicanalista, sem necessidade, já que eu tinha grátis. Eu então perguntei sorrindo: e você me viu? Lógico. E por que você não falou? Há 30 anos que sou eu quem fala, quem saúda você. Não seria ideal que depois de 30 anos você me saudasse? Há 30 anos eu sou seu amigo. Tenho paciência, ouço-a. Compartilho das suas dificuldades e você nunca repartiu as suas alegrias comigo. Então hoje eu necessitava de um amigo. E foi você a primeira pessoa a quem Deus me mandou.
para que eu soubesse que você não é minha amiga. Você é a pessoa que explora a minha amizade. Estou lhe dizendo isto, aí eu me dei conta, né? E logo dei uma ajeitada. Estou lhe dizendo isto porque ele quer o bem. Com uma raiva. Ela se assustou. Desculpe. E eu disse comigo, nunca foi minha amiga. Eu digo, está muito bem. Mas à medida que eu disse isso, eu concluí que ela era consciência de sono. E como Joana de Ângeles me diz, para o meu sofrimento, você é que tem obrigação. Eu digo assim, a partir de hoje, quando eu passar e não falar com você, é por causa da idade. Fiz este sacrifício de dizer a verdade. Então, saúde-me, que me vai ajudar muito. Mas esse mesmo mecanismo existe nas casas espíritas, algumas. Porque os diretores são tão atarefados que não têm tempo para os frequentadores. E não poucas vezes, como acontecia em outras religiões, frequentamos uma instituição anos e não fazemos amizade com ninguém. Deixamos de frequentar e ninguém nota. Então, depois de reflexionar muito sobre isto, eu aprendi uma lição com os pastores protestantes americanos ingleses. Eles recebem a clientela, os fregueses, os fiéis, à porta, para saudar a todos, saber o nome de todos. Para que na sua comunidade, quando alguém tem um problema, ele pergunte, fulano, por que não está vindo? Porque em nossas casas nós adoecemos, morremos e ninguém sabe. A gente também de propósito não avisa. Porque como lá tem médium, que os médiuns descubram. E é um jogo de consciência de sono. Eu então tomei uma atitude. Em nossa casa, eu chego para as reuniões públicas 1 hora antes. Todas as vezes. Retorno de uma viagem exaustiva. Às 19 horas, um pouco antes, eu estou lá à porta. Nós temos comissões de recepção em todas as portas. Quando chega alguém que não é conhecido, a comissão pergunta, é a primeira vez que vem? Quem recomendou? Desejaria alguma coisa de especial? Porque muita gente, quando vai ao centro espírita, vai com medo. E se apagar a luz, fazer a prece, a pessoa fecha os olhos e entra embaixo da cadeira. Porque é agora que vai aparecer coisa nenhuma. Então isso quebra. A comissão distribui mensagens, leva até um lugar aonde alguém muito astuto colocou uma bolsa para o seu privilegiado, que vai chegar às 9 e quem chega às 7 fica de pé. Mas o privilegiado tem que sentar. E eu sempre digo assim, tire a bolsinha, sente. Como bolsa não ouve palestra, não precisa ficar na cadeira, fica no chão. E quando chegar o dono da bolsa, esse lugar é meu. Não sabia. Estava uma bolsa. É minha, aqui está. E não deu lugar. Entenderam a indireta, não é? Então, eu saio, entro no salão e vou apertando a mão de todos. Venho por este lado, faço a volta, depois pelo outro, pela frente, todos. E alguns são tão consciência desperta que eu vou de frente e ele está lendo. À medida que eu vou chegando, ele aí cobre o rosto. Eu sei que é um complexo de inferioridade tremenda. E é um conflito de timidez. Eu então, se eu digo assim, você já me viu. Aperte a mão. Eu não tinha visto, pois agora está vendo. E aí me inclino e aperto a mão. Meus amigos, faço isso diariamente há mais de 20 anos. Pois há confrades que me dizem, Divaldo, você não fala comigo, por quê? E eu digo que quando você chega, eu já estou fazendo a palestra. E quando eu acabo, você sai correndo por cada novela das 10. Mas eu agora vou falar com você. Quando você entrar, e sempre entra depois das 8, eu paro a palestra com um momentinho. Oi! Como vai, fulano?
continua a palestra. Porque eu chego às 7, pontualmente às 8 eu começo a reunião. E normalmente entre 9 e 9h15 eu encerro. E fico ali. Desço para receber e dar cumprimentos. Então é natural. Se eu não falo com você é porque você não se acerca. Ou não estava antes. Ah, mas eu não consigo chegar antes. E eu digo, mas nós não vamos colocar a reunião 8h30 para que você chegue. Porque já era uma insinuação para nós adiarmos a hora. Ia começar às 3 da madrugada, porque são pessoas que habitualmente saem de forma que o tempo não dá para chegar no horário. Se nós estabelecermos um critério, e este é um dos desafios da vida, de respeito ao tempo do outro, é claro que nós chegaremos em tempo. Também é uma coisa muito comum nas palestras. Eu chego invariavelmente 1h30 antes. E ali estou. E os organizadores dizem, olha, nós vamos atrasar um pouquinho, porque tem muita gente atrasada. Eu digo, eu acho bom, mas um desrespeito a quem chegou no horário. Não lhe parece? Mas é que aqui, quando a gente marca 8 horas, quer dizer 8h30. Quando marca 8h30, quer dizer 9 horas. Eu digo, então um dia marque e cumpra o horário. Mas eles não chegam, chegarão. Porque quando chegarem, já está no meio. E a partir de então, sabendo do horário, passarão a chegar. Mas é porque é muito melhor ser inconsciente, é consciência de sono. Atende com carinho aos indisciplinados e deseduca os que são disciplinados. O que sucede? Marcamos o horário, a pessoa diz, não, eu sei que não começa, e então não chega, e realmente não começa. Quando eu estou e tenho intimidade com a pessoa, eu digo, olha, você vai desculpar, mas eu vou começar no horário. Porque quando eu chego, eu pergunto, qual vai ser o horário? Quais são os meus compromissos para eu poder formar a minha agenda? Tais. Então eu chego no horário. 5, 10 minutos são chamados tempos de tolerância, perfeitamente éticos. Mas, por exemplo, na cidade do México, é um desafio. Deve ter exceções. Há a palavra ahorita, agora. Ahorita quer dizer daqui a pouco como depois de amanhã. A que horas vai começar a reunião? Ahorita, hermano. E então, eu pensava que era agorinha. E um dia eu fui falar em uma cidade próxima da cidade do México. E perguntei, a que hora está marcada a palestra? Às 10 da manhã. A que horas vamos sair da cidade do México? Às 9. Eu digo, não será tarde? São 80 quilômetros. Vamos sair às 8. Porque não temos nada que fazer. Ah, mas é um domingo. Melhor. Porque no domingo... Ah, mas o domingo a gente deita até um pouco mais tarde. Eu digo, mas não este. Eu venho uma vez por ano, acordo uma vez por ano, acordo uma hora antes. Aí o confrade ficou assim, bueno. Às 8 eu estava no ponto. Ele chegou a horita, 8h40. Chegamos às 10h30, porque ele era o chofer. E ele era terrível. Quando ele se contrariava, ele puxava 60. Quase foi multado de estar indo a 40. Eu só faltava morrer. Mas chegamos. E então não tinha uma pessoa no salão. Eu perguntei, vai ser aqui mesmo? Ora, irmão, vai ser aqui mesmo. 11 horas. Chegaram os sofredores. 12:00. Eu digo assim, mas a que hora vão? Ahorita. Hermano, não se preocupe. Acá em México, estabelecemos uma hora e todos sabem que é um pouquinho depois. 12:15 deram minha palavra. Eu estava com uma fome de desencarnar mortos. Havia tomado café às 6 e havia tomado um café frugal para que o estômago não subisse para a cabeça. Muito bem. Proferi a palestra, entusiasmei, me esqueci do estômago. Perguntei lá para 1h pouco. E então, estava transido de fome. Não sei porque que Deus nos fez assim. Devia ter um estômago de reserva, como os camelos. E nessa angústia, ele disse, agora vamos ao almoço. E perguntei, e a que hora está marcado? Às 3. Eu digo, não, vamos parar no primeiro bar.
na primeira lanchonete, no primeiro café, no primeiro vendedor ambulante, comer churrasco com esse tempero agradável de asfalto. Mas este Aurita vai jantar 8 da noite e eu vou pegar o primeiro ônibus para a cidade do México. Hermano de Valda, tiene prisa? Eu digo, prisa? Estou morrendo. E assim fiz. Passamos, estavam lá vendendo uma coisa que eu não sabia o que era. E o homem perguntou, chile? Pimenta. Fiz mesmo que o desenho animado. Quando eu dei a primeira mordida, prendi a respiração. E as labaredas do Espírito Santo saíram. Muito bem. Nenhuma censura. É cultural. Consciência de sono. Porque todos temos compromissos. Então, quando eu chego num desses países, ou numa dessas cidades, Aurita, que aqui no Brasil tem muito, irmão, que horas vem buscar para o avião? Eu calculo a Aurita e boto 3 horas antes. Mas é muito cedo? Não. Eu prefiro esperar no aeroporto. E realmente, é melhor esperar no aeroporto que esperar no hotel, de perna cruzada. Sai desesperado para nada. Então eu vou tranquilamente, faço o check-in e digo, não vamos conversar no aeroporto. Aeroporto não é lugar de conversar, porque eu não presto atenção à conversa em aeroporto. É que eu tinha uma coisa de última hora, eu digo, fica para a primeira hora do próximo encontro. Porque a mente já está no próximo programa. Por que não perguntou ontem? Porque estava cansado. Ele disse, mas eu imaginei. Não, eu estou cansado hoje, é no dia seguinte que eu fico cansado. Então deixa para a próxima. Consciência de sono. A consciência desperta já vê diferente. Joana de Angelis sugeriu-me que, me utilizando da divisão de Ouspensky, fizesse uma subdivisão. Na consciência desperta, colocasse consciência desperta com sono e consciência desperta lúcida. Porque ao despertarmos da consciência de sono, ainda estamos mais dormidos em consciência do que lúcidos. Quando nós estamos num túnel que tem uma curva, tudo são sombras, consciência de sono. Quando fazemos a volta e vemos a saída, ali está a luz, mas estamos ainda mergulhados em sombras. Saindo do túnel, somos claridade, consciência lúcida. A pessoa, quando atinge a faixa da consciência de sono, já é solidária, já participa de um clube, já paga a mensalidade do centro espírita. Oh, coisa difícil. Ser sócio de centro espírita de instituição é um tormento. A gente faz porque deve, mas não paga porque é aborrecido. Embora saiba que tem que pagar todo mês. Eu não tenho cheque, meu marido não deixou cheque, eu ainda não recebi. A consciência lúcida paga a anuidade por antecipação. É consciência lúcida. A pessoa faz quermesse, se é católico. Sai divulgando a sua religião, porque tem interesse. Aplica passes. É consciência lúcida. Quem ainda não aplica, vai entendendo. Consciência lúcida. Eu tive um casal amigo em que eu aplicava passes 3 vezes por semana. E eu ficava intrigado. Mas por que será que eles necessitam tanto de passes? Mas aplicava, eles estavam ali, eu aplicava. Certo dia eu estava enfermo e disse-lhes, hoje eu não vou poder aplicar-lhes o passe, porque eu não estou bem. E noto que vocês estão muito bem, a aura está muito bonita. E ele disse, é verdade, irmão Divaldo. Eu disse, por que tomam tanto passe? Para guardar as energias para quando a gente precisar. Eles me exauriam com um banco de fluidos que eles colecionavam. Para quando tivesse problema, já tinha o fluido. Era só abrir e se refaziam. A consciência lúcida, portanto, leva-nos a contribuir em favor de. O terceiro nível de consciência é consciência de si mesmo.
na consciência de si mesmo, nós descobrimos que a consciência administra a máquina em que se movimenta. E essa máquina tem 7 funções. Nós iremos fazer uma pausa e prosseguiremos